Olá, meus amigos e minhas amigas da Rádio Raiz. Hoje é 30 de junho de 2026 e estamos já a um dia depois da garantia de vaga do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ontem, o Brasil enfrentou o Japão e venceu 2-1 de virada num jogo difícil, complicado, eu diria quase dramático. Por quê? Porque o Brasil começou bem, não há dúvidas em relação a isso, controlava a partida, tinha as ações do jogo, mas de repente, do nada, um erro no meio de campo, de passe e uma sucessão de erros defensivos de marcação na defesa brasileira e o Japão consegue a abertura do marcador, metade lá do primeiro tempo. E aí o Brasil entra em crise psicológica, em crise mental dentro de campo. Se desestrutura e se o Japão tivesse forçado um pouquinho a barra, talvez tivesse feito um estrago maior na primeira etapa. Foi um primeiro tempo muito complicado, onde pouco futebol se viu, sobretudo depois da marcação do gol japonês. Bem, mas vem um intervalo e aí o Brasil já perde o Paquetá machucado e vem uma modificação com a entrada do Endrick na frente e o Brasil vem com outra atitude. E essa talvez tenha sido a grande notícia da partida. O Brasil vem com outra atitude. Diante de um resultado adverso, reagiu dentro de campo. E foi devagarinho construindo as condições, foi criando oportunidades, foi encurralando o Japão no seu sistema defensivo e veio o gol de empate com o Casemiro de cabeça, ele que até então era uma das figuras mais apagadas, um dos piores jogadores em campo. Mas veio a marcação do gol e dá aquela tranquilidade para o Brasil continuar, enfim, se movimentando e buscando essa condição que acabou conseguindo no final. E de repente, do nada também, o técnico opta pelo Martinelli, quando todo mundo esperava uma outra modificação, uma outra atitude, talvez a entrada, enfim, do Danilo Santos ali pelo meio, mas não, vem o Martinelli, no qual ninguém apostava. E sai justamente dos pés dele o gol da virada depois de um passe muito bem feito do Bruno Guimarães. Ou seja, o treinador parece saber com quem está lidando e ter convicções acompanhando, evidentemente, o trabalho que é feito entre os jogos, os treinamentos. Ele sabe quem são os jogadores com os quais ele pode contar. Então o Ancelotti deu uma amostra de que ele tem o controle desse grupo, pelo menos. E aí, bem, vem a vitória e o Brasil está classificado, mas fica, evidentemente, a dúvida se o Brasil está realmente evoluindo. Ontem ficou essa dúvida de novo na cabeça. Parecia que estava, mas depois do jogo de ontem, talvez algumas correções ainda precisam ser feitas, porque as coisas vão ficar complicadas, bem mais complicadas aqui por diante. Aliás, há pouco terminou o jogo entre a Noruega e Costa do Marfim, e os noruegueses bateram a Costa do Marfim pelo placar de 2-1. Ou seja, o Brasil vai enfrentar a Noruega domingo, às 5 horas da tarde, valendo vaga nas quartas de final. E o time norueguês não é o Japão. Tem as suas características, tem o seu jeito de jogar, não é um grande adversário, não joga um grande futebol, mas é um time eficiente. E o Brasil, eu imagino, que deva estar se preparando bem, ou o técnico deve estar preparando muito bem a equipe para esses enfrentamentos. A Noruega é um time que defensivamente é um time lento, bastante pesado, e o Brasil pode se aproveitar disso. Mas do meio para frente, a Noruega tem jogadores que podem fazer a diferença, principalmente o Haaland, que é o jogador de referência na frente, e o Odegaard ali pelo meio, e mais o atacante pelo lado, que acabou fazendo o primeiro gol na tarde de hoje. O Brasil tem que tomar cuidado. E é justamente defensivamente que o Brasil vem mostrando as suas maiores limitações. Então, enfrentar a Noruega já vai precisar, de parte do Brasil, de uma nova estratégia, de uma nova forma de se comportar dentro de campo e com modificações, porque o Paquetá não deve voltar, Rafinha ainda deve estar lesionado e, portanto, o Brasil virá com alguma novidade já para o domingo. Mas, de qualquer maneira, a vitória de ontem parece ter dado um novo ânimo e eu acho que o Brasil tem plenas condições de passar pela Noruega.